Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e hoje nós falaremos sobre rompendo com as dificuldades, né? Passando adiante, não permitindo que a gente paralise. Mas antes disso, gostaria de agradecer ao pastor Eliseu Torres, aqui da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que sempre cede esse espaço aqui para nós podermos gravarmos esse programa. E se Deus falar com você no seu coração, venha nos visitar. Nós ficamos aqui na Avenida Juca Sampaio, 22, aqui no Barro Duro, próximo ao hipercomercial. Será uma honra recebê-la aqui conosco. Como eu disse, o tema de hoje será rompendo com as dificuldades. Inicialmente, eu queria que nós refletíssemos um pouco a respeito do Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O que era que Jesus estava relatando anteriormente? Que ele estava voltando para o Pai, que ele tinha ressuscitado, estava voltando para estar com o Senhor. Então ele estava dizendo assim: olha, eu tenho dito essas coisas, mas para que vocês tenham paz. E essa paz é nele, é uma paz em Cristo. Então, nós só podemos romper com as dificuldades quando nós entendemos que existe uma paz que excede todo nosso entendimento e que essa paz está em Cristo. E ele continua e diz assim: no mundo passareis por aflições. É interessante porque a Bíblia não diz que no mundo nós só teremos aflições. Não, a Bíblia diz: no mundo passareis por aflições. E ele diz assim: mas tenham bom ânimo. Ou seja, o que é bom ânimo? Eu fui procurar o significado de bom ânimo, né? E bom ânimo quer dizer determinação diante dos obstáculos, ou ainda coragem, ousadia. Então Jesus está dizendo: mesmo que eu não esteja com vocês fisicamente, eu deixo uma paz, a minha paz eu deixo com vocês. Mas façam o seguinte: tenham bom ânimo, tenham determinação diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Então é exatamente nessa área que nós vamos conversar, rompendo com as dificuldades, com as circunstâncias. Afinal de contas, queridas, quem não tem dificuldade? Quem não tem circunstâncias para romper? Nesse mundo que nós vivemos, onde tantas coisas parece que nos sacodem para um lado e para o outro, mas o nosso papel é confiar no Senhor e saber que Ele é por nós e que nós podemos romper, né? E a palavra romper quer dizer criar uma abertura, criar uma passagem ou ainda despedaçar, ou seja, não se conformar com aquela situação, mas fazer algo para que a gente possa continuar. E a palavra dificuldade quer dizer o que se apresenta como difícil, né? Então, muitas vezes a gente olha para a dificuldade, nós olhamos para as circunstâncias e parece não ter saída, parece que ela é maior do que nós. Mas nós temos um Deus que é maior do que qualquer coisa e nele nós podemos confiar. E nós tem uma frase que eu acho bem interessante, que diz assim: por trás dos nossos limites estão as nossas maiores conquistas. Se nós pararmos para pensar nesse momento, as maiores dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, hoje, se você parar para pensar, foi exatamente o momento que a gente mais, vamos dizer assim, se ergueu, se levantou e rompeu. Então, as dificuldades, elas surgem, mas quando nós nos levantamos, nós rompemos com ela. Normalmente, nós conseguimos chegar ou alcançar patamares de conquistas maiores. E tem algo interessante aqui na palavra, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, que eu vou ler aqui com vocês, que fala do apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um exemplo, né, de um homem, né, que passou de perseguidor da igreja para um
pregador do evangelho para os gentios, para aqueles que não tinham uma aliança com Deus. E aqui no capítulo 12, fala que Paulo, a partir do versículo 7, Paulo sofria perseguições, circunstâncias que vinham contra ele. E é mais ou menos, vamos dizer assim, o que a gente passa hoje em dia. A gente tem as circunstâncias, as situações, os desafios que surgem na nossa frente. E o apóstolo Paulo, ele chega e diz assim, chega para Deus e diz assim, ele ora e diz assim, Senhor, afasta de mim, essas circunstâncias, essas situações, essas perseguições. A Bíblia chama isso de espinho na carne. Mas quando nós analisamos todo o contexto, ele está falando justamente das perseguições, das situações que vinham contra o apóstolo Paulo. E ele ora, a Bíblia diz que ele ora 3 vezes, Senhor, tira de mim, afasta de mim essa situação. E é interessante o que Deus responde para ele no versículo 9, diz assim, então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o que Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo? Paulo, eu não vou tirar de você as circunstâncias, porque é justamente diante das circunstâncias que você se apoia em mim, se apoia na minha graça, porque a minha graça é a capacidade, a força que você precisa para avançar, para romper com tudo isso, para chegar no nível que eu desejo. Já imaginou se todas as vezes que um filho nosso dissesse, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo, mãe, faz isso por mim? Será que se nós fizéssemos tudo que os nossos filhos pedissem, será que eles aprenderiam a fazer? Então, muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo e Deus gera uma expectativa que nós possamos utilizar da capacidade dele, da graça dele que ele depositou nas nossas vidas, para que nós possamos romper, para que nós possamos vencer com aquela dificuldade. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós recebemos. A palavra de Deus diz que aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Então, se nós analisarmos que Deus é um Pai, e a Bíblia diz que Ele é um Pai bom, Ele é um Deus bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem dúvida de variação. Então, Ele sendo bom, sempre que nós o buscamos, nós o achamos, nós encontramos a capacidade, a força, a graça que nós precisamos. Então, quando o apóstolo Paulo pede a Deus que Deus tire a dificuldade, Deus chega para ele e diz assim, olha, eu tenho uma graça, eu tenho uma capacidade. E quanto mais você depender de mim, mais você vai ser aperfeiçoado, mais você vai ser fortalecido e mais você vai vencer com tudo isso. Lá em Salmo 23, a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. Ou seja, existe uma mesa que é posta, E quando a gente fala de mesa, a gente fala de quê? De alimento. Nós falamos de quê? De suprimento. E a Bíblia está dizendo assim, olha, Deus prepara tudo isso na presença dos seus inimigos, ou seja, das dificuldades. Então, eu preciso romper com as dificuldades e chegar até onde Deus está e receber tudo o que eu preciso. Então, às vezes, queridas, nós estamos querendo que Deus resolva todas as coisas, mas Ele é um Deus que não apenas resolve, mas Ele quer que nós o buscamos, para que Ele possa nos capacitar a romper e a entender que quanto mais nós dependemos dEle, mais a manifestação do poder dEle é visível, para que o mundo creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos, porque esse poder Ele opera em nós. E é interessante, aí eu vou ler também uma outra passagem que fala de dificuldades que foram rompidas, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. E aí nós vamos ver também, que existem várias passagens que nos ajudam a compreender, como é que Deus se move diante das dificuldades que muitas vezes se levanta contra as nossas vidas. E aqui em Marcos, no capítulo 2, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. E muitas pessoas iam para lá, porque muitos viam o milagre, os milagres que ele fazia, todo o poder que estava sobre a vida dele.
E o que acontece? Um homem que era paralítico, ele escutou também falar que Jesus estava lá. E ele tinha uma dificuldade, ele não conseguia chegar até Jesus. E a Bíblia relata que no versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado. Ou seja, quando esse homem viu que Jesus estava em casa e ele tinha uma necessidade, ele tinha uma dificuldade, o que ele fez? Ele não conseguia ir sozinho. Sabe que existem circunstâncias e dificuldades que parece que nós olhamos e não conseguimos romper sozinhos? Então o que esse homem fez? Ele contou com a ajuda de 4 amigos. Sabe que às vezes nós vamos precisar de ter pessoas ao nosso lado para nos sustentar, para nos dar uma palavra de conforto. Às vezes apenas um ombro amigo, às vezes apenas um colo para que a gente possa desabafar, para que a gente possa chorar um pouco, colocar para fora as nossas angústias. E esses 4 homens se levantaram e levaram esse paralítico até Jesus. Mas quando chegou lá na casa, com esse homem na maca, eles viram que a casa estava muito cheia e que não conseguiam chegar até Jesus. Sabe, às vezes nós estamos buscando ao Senhor e no primeiro obstáculo que nós vemos, a gente tem uma tendência a desistir, a achar que Deus não está nos ouvindo ou não está nos socorrendo na nossa necessidade. Mas quando nós vemos esse relato, nós percebemos que eles não conseguiam se aproximar. Mas pelo contrário, em vez de eles utilizarem aquela situação para dizer assim, olha, não tem como, está muito cheia a casa, vamos voltar amanhã, vamos tentar deixar todo mundo sair para que a gente possa falar com ele. Não, essa não foi a condição nem dele e nem desses 4 amigos. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que eles descobriram o eirado, ou seja, eles olharam para cima. Sabe que na hora das dificuldades, na hora das circunstâncias, eu preciso olhar para o alto. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, muitas vezes, quando nós mantemos os nossos olhos apenas na dificuldade, apenas na circunstância, apenas naquela situação que me paralisa, de fato eu não consigo. Mas quando eu tiro meus olhos das circunstâncias e amplio os meus olhos para o alto, olho para aquele que tem as respostas, para aquele que é o Deus do impossível, aquele que pode mover qualquer coisa ao nosso favor, afinal de contas ele nos ama. Então diz que eles olharam para cima e eles perceberam que tinha um ponto na casa, que eles poderiam subir por lá. E ele diz, descobriram o eirado no ponto correspondente a que ele estava, que Jesus estava dentro da casa. E a Bíblia relata que eles fizeram uma abertura, ou seja, eles romperam com o telhado daquela casa e desceram aquela maca até Jesus, aonde exatamente ele estava pregando a palavra. E a Bíblia relata que quando Jesus viu aquele ato de fé daqueles homens, né, aqui no versículo 5 diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então o que acontece? Para eu romper alguma coisa, para eu romper uma dificuldade, eu preciso ter uma ação correspondente. Não vai adiantar eu ficar em casa, em cima de uma cama, eu ficar lamentando, porque isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus, queridas, é nós termos uma atitude de fé. É nós buscarmos a Ele, recebermos a direção que está no coração dEle e nos posicionarmos em cima do que Ele nos orientou. Então, a fé, ela tem uma ação correspondente. Então, no momento que aqueles homens não desistiram, foram lá, romperam com a dificuldade, ou seja, passaram por toda aquela multidão, subiram em cima da casa, romperam com aquele telhado e levaram o paralítico até Jesus. Quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele disse, os teus pecados estão perdoados. E esse homem ele foi curado naquela hora, por conta da posição que ele tomou. Então nós vemos que na Bíblia, ela está cheia de pessoas que passaram por dificuldade. Mas nós percebemos que todas elas, no momento da dificuldade, no momento da aflição, elas buscaram aquele que tinha todas as respostas, aquele que poderia resolver o que elas não conseguiam. Amém? E é interessante também
que dentro dessa situação, nós vemos muitas pessoas que às vezes assim, eu não vou expor a minha vida, eu não vou pedir ajuda, eu vou conseguir vencer essa dificuldade sozinha. Sabe, queridos, até Jesus precisou de ajuda. A Bíblia diz que ele tinha a plenitude do Espírito. A Bíblia relata que ele foi um homem que viveu, né? Veio como homem sendo Deus, veio como homem à terra. Ele não cometeu pecado. Mas você sabe que na hora da aflição Jesus também pediu ajuda? Então, se Jesus pediu ajuda, ele é o nosso maior exemplo, quem disse que eu e você muitas vezes não vamos precisar de ajuda? E precisar de ajuda não quer dizer que nós somos fracas, não quer dizer que nós não conseguimos, mas pelo contrário, demonstra no nosso coração o quanto nós queremos romper com aquela dificuldade, o quanto nós queremos avançar e que muitas vezes eu estou precisando de alguém que me ajude naquele momento. Afinal de contas, se eu for pegar, vamos dizer assim, esse birô aqui sozinha, eu não consigo. Mas se eu pedir para que alguém pegue comigo, eu vou conseguir. Então vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil eu romper. E aqui em Mateus, ele diz assim, Mateus 26, capítulo 26, no versículo 38. Vamos ler no 36, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E no 37 diz assim: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Por que Jesus começou a se entristecer e angustiar-se? Porque ele sabia que no Getsêmani estava proposto para ele que ele iria passar pela cruz. Então isso fez com que ele se entristecesse e angustiasse. Então, diante da dificuldade da circunstância, muitas vezes a nossa alma vai se entristecer, ela vai se angustiar. Mas é interessante o que Jesus relata no versículo 38, ele diz assim: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então veja, quando Jesus se viu naquela situação de angústia, de tristeza, ao ponto de dizer assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, e sabe que algumas vezes, dependendo da circunstância, da situação que nós estamos passando, a gente tem aquele aperto na nossa alma, aquela angústia que vem na nossa alma, que às vezes parece ser mais fácil sumir, né? Aquela tristeza tão profunda que parece que a morte está ali nos sondando. Mas exatamente nesse momento, o que é que Jesus fez? Fiquem aqui comigo e vigiai comigo. Ou seja, eu preciso de vocês aqui do meu lado. Eu preciso que vocês orem comigo. Então, queridas, o que isso demonstra para mim e para você? Que se o próprio Jesus, na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da circunstância, ele precisou que os discípulos estivessem junto com ele, orando, fortalecendo ele, né, pelo que estava por vir. Imagina eu e você, se não precisamos das pessoas. E ainda tem um outro exemplo para vocês, que é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também é um exemplo para nós. Ele escreveu a maioria das cartas, né, da Nova Aliança. E aqui em Romanos, no capítulo 15, deixa eu abrir aqui para vocês, o apóstolo Paulo também, né? Nós podemos ver que o apóstolo Paulo também pediu ajuda. Então, pedir ajuda na hora, claro, queridos, nós não vamos ficar dependendo, né? A nossa dependência é do Senhor. Mas se nós precisarmos de ajuda, não tem problema nenhum. O que nós não podemos é depender de homens, a nossa dependência é do Senhor. Mas pedir ajuda, pedir um conselho, pedir uma oração, pedir uma orientação, tranquilo. Né? Não fique sofrendo sozinha. Se você não está conseguindo, peça, né? Fale com alguém da sua confiança, né? Coloca teu coração para que a gente possa estar junto com você, crendo na manifestação do poder de Deus diante dessa situação. Então aqui em Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor.
Então veja o que o apóstolo Paulo diz, né? Diante da pressão, da dificuldade, das perseguições, nós sabemos tudo o que o apóstolo Paulo passou. Inclusive apedrejamento, perseguições, fugas, naufrágio. Então o apóstolo Paulo passou por muitos perigos, muitas situações. E aí ele chega aqui, quando ele escreve para a igreja, né? Em Romanos, ele diz assim, eu rogo-vos, ou seja, eu imploro. Ou seja, eu preciso, né? O apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso. E ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor, né, do Espírito Santo, que luteis comigo, juntamente comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não estava pedindo que as pessoas orassem sem ele fazer nada. Ou seja, ele diz, luteis junto comigo, orei junto comigo. Assumir essa causa junto comigo nas orações a Deus a meu favor. Para quê? Para que ele cumprisse a carreira que estava proposta, independente das tribulações e das circunstâncias. Então, o próprio apóstolo Paulo também pediu. E é interessante que quando nós vemos a carreira do apóstolo Paulo, ele chega a dizer, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo terminou a carreira dele, cumpriu o propósito dele, mas em momentos da vida dele, da caminhada dele, ele precisou de socorro, ele precisou de ajuda. Então, nós também precisamos muitas vezes, né, para poder romper as circunstâncias, as dificuldades, nós também vamos precisar ser socorrida, nós vamos precisar de ajuda, de alguém que ore conosco, de alguém que nos dê uma palavra de conforto. O que não podemos, queridas, é desistir. O que não podemos é parar a nossa caminhada. O que não podemos é largar tudo. Mas, pelo contrário, se eu não estou conseguindo caminhar sozinha, eu posso pedir ajuda a alguém. E eu posso ser confortada. Eu tenho a ajuda de Deus, eu posso orar, eu posso buscar. Mas eu não sei quanto a você, mas às vezes, mesmo sabendo que Deus está me ouvindo, mesmo sabendo que o Espírito Santo está comigo, que Ele é o meu consolador, às vezes eu preciso de um abraço. Às vezes eu preciso ter alguém fisicamente do lado para me ouvir, para me ajudar, para me confortar diante de algumas circunstâncias. E tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes nós somos tão fáceis, né, de perdoar, nós somos tão fáceis de ajudar as pessoas, mas quando é conosco, quando nós falhamos, quando nós não temos vontade de algumas coisas, como é o nosso nível, né, de compaixão conosco mesmo? Às vezes nós temos compaixão com as outras pessoas, mas quando é com a gente? Sabe que nós precisamos também usar dessa mesma compaixão para conosco? Quando as circunstâncias chegarem, quando as dificuldades chegarem, eu preciso também ter esse nível de compaixão com a nossa própria vida, né? Então eu queria lhe fazer uma pergunta, né, hoje. Qual é a área, né, que está sendo mais difícil, que você precisa tomar uma decisão, precisa romper nesse momento? O que é que tem afligido a sua vida? Sabe, queridas, independente se é uma situação do passado, se é algo que alguém fez com você, se é algo que você escutou muita gente falar, independente de qual seja a área, eu quero lhe dizer que existe um Deus, né? Existe um Deus que é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Então, independente se colocaram, de repente foi um rótulo que colocaram, você é muito tímida, você é muito extrovertida, você não dá para isso, não dá para aquilo. Às vezes as pessoas falam muitas coisas, mas no seu coração queima algo totalmente diferente, né? Então eu não posso deixar com que os rótulos que as pessoas me colocaram, ou as decepções com pessoas, até mesmo com o ministério, que possa parar as nossas vidas. Afinal de contas, nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós devemos caminhar e manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, né? Nós nos relacionamos com pessoas, nós ajudamos pessoas, nós somos ajudados por pessoas, mas a nossa maior referência sempre deve ser a palavra, sempre deve ser tudo que está escrito aqui, porque Deus nunca falhou e nunca vai falhar.
E ele, né, Jesus Cristo, precisa ser o nosso maior exemplo de um homem que viveu. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele viveu no mundo que nós vivemos. Ele passou pelas mesmas perseguições que nós passamos hoje em dia. Mas ele decidiu guardar o coração dele. Ele decidiu não se contaminar, né? Ele decidiu entender que o homem é falho como nós somos falhos. Se as pessoas falharam com você, para um pouco e pensa, será que você também não falhou com alguém? E é justamente nessa caminhada que nós vamos sendo aperfeiçoados, que nós vamos sendo melhoradas, que nós vamos nos fortalecendo e entendendo que as dificuldades, né, as aflições, elas fazem parte, mas nós estamos passando. Elas não são maiores do que o Deus que habita dentro de nós. E outra coisa que muitas vezes tem impedido as pessoas de romperem ou de avançarem é o medo de errar. E deixa eu dizer uma coisa, o erro às vezes faz parte da caminhada, né? Então, eu costumo dizer, é melhor você fazer e talvez não sair bem feito e ir aperfeiçoando à medida que você for fazendo, do que você nunca ter feito. E de repente chegar lá na frente, né? Numa certa idade você olhar para trás e assim, se eu tivesse feito isso, se tivesse dado certo. Então eu digo assim, é melhor às vezes um arrependimento de algo que talvez fez e não saiu tão perfeito, do que a gente se arrepender de nunca ter feito, nunca ter tentado romper ou vencer aquela dificuldade. Então, a dificuldade ela vai fazer parte da nossa caminhada, mas nós precisamos entender, eu sou maior do que ela porque eu estou em Cristo. Eu sou maior do que ela porque Deus me capacita. Porque assim como Deus derramou a graça sobre o apóstolo Paulo, essa mesma graça está disponível para eu e você acessarmos e fazermos da nossa vida algo diferente. E onde nós passarmos, nós irmos contaminando, vamos dizer assim, né? Ajudando pessoas, influenciando pessoas para que a gente possa, de fato, fazer com que essa palavra, com que o Evangelho, com que essa esperança. Sabe, queridas, quantas vezes nós vamos lidar com pessoas no nosso dia a dia? Seja no nosso ambiente de trabalho, seja até na nossa própria família, de termos pessoas que ainda não conhecem Jesus. E essas pessoas, muitas vezes, diante de uma circunstância, situação que possa estar passando, ela olha assim e não sabe mais o que fazer. E nós, né, que temos o Senhor, nós podemos apresentar para ela uma esperança, né, um Deus que é poderoso para fazer, né, para mudar qualquer situação. Então, diante das dificuldades, das circunstâncias, nós podemos fazer algo. E aqui em Tiago, no capítulo 4, ele ainda diz assim, ó, capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, essa resistência aos soberbos é a resistência àquelas pessoas que acham que não precisam de Deus, que acham que são autossuficientes, né? Mas aquele que se humilha diante da mão potente do Senhor, aquele que reconhece que precisa de Deus, a Bíblia diz que ele dá graça, ou seja, ele dá capacidade para romper qualquer obstáculo, qualquer situação que possa se levantar. Então, que essa mensagem possa, assim, tocar profundamente o seu coração. Eu queria que você entendesse, há uma graça, há uma capacidade de Deus para você romper, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Há uma capacidade em Deus para que você possa romper com qualquer coisa que possa estar te impedindo de viver um tempo melhor, uma vida melhor. E se você está assistindo esse programa e ainda não tem uma aliança com o Senhor, ainda não o conhece, né? Eu falando aqui de Jesus, dessa capacidade, dessa graça, e você pode estar aí dizendo, mas eu não sei quem é Jesus, eu não sei que graça é essa, eu não sei como acessar, né, essa graça. A Bíblia diz que se nós crermos com o nosso coração que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele é o Filho de Deus,
e crermos no nosso coração e confessar com a nossa boca, a Bíblia diz que nós somos salvos. E essa salvação me dá acesso a essa graça, a essa paz que excede todo o entendimento. Então eu queria que você fechasse seus olhos para que nós possamos fazer uma breve oração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratas, Senhor, a Ti pela oportunidade que nós temos de ouvir a Sua palavra. Essa palavra que nos garante que nós podemos romper, que nós podemos avançar, que independente das circunstâncias e das situações, existe um Deus que é poderoso para mudar, para alterar, para ajustar, para melhorar. E, Senhor, nesse momento, eu apresento cada mulher que está assistindo esse programa. E se ela ainda não tem uma aliança com o Senhor, eu declaro em nome de Jesus, ela entendendo a palavra da salvação e ela abrindo a boca dela nesse momento e dizendo: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu recebo não só o Senhor, não recebo apenas a salvação, mas essa graça, essa capacidade, essa habilidade para que eu possa romper com toda dificuldade, com toda circunstância que está me paralisando nesse momento. E assim, Pai, eu oro por elas e declaro em nome de Jesus, elas avançando, crescendo e a Tua capacidade, Pai, vindo sobre a vida delas e fazendo com que elas avancem cada dia mais e possam cumprir tudo o que está no Teu coração. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve, porque nós estamos Te buscando. E quando nós oramos segundo a Sua vontade, em nome de Jesus, o Senhor nos ouve e nos atende. Eu Te dou graças e eu Te agradeço. Então, queridas, foi muito bom estar com você. E entenda, você pode contar com a graça de Deus, com a capacidade de Deus, mas também se precisar de pessoas, existem pessoas no coração de Deus que você pode contar para te ajudar a avançar e a continuar. E nunca desistir, porque a palavra desistir não deveria nem existir no nosso dicionário, porque a mulher é dotada de uma capacidade. Deus nos amou de uma tal maneira que Ele nos capacitou, Ele se entregou o Seu próprio Filho para morrer por mim e por você, para que nós possamos fazer a diferença aonde nós chegarmos. Então, que essa graça, que esse amor de Deus possa invadir o teu coração nesse momento e você possa se levantar com força e romper com toda a dificuldade que possa estar afligindo o seu coração. E se precisar, estamos aqui na Igreja do Barro Duro. Se você não congrega, se você não tem uma igreja, vem aqui nos fazer uma visita, será uma honra recebê-lo e te ajudar a vencer qualquer obstáculo, qualquer circunstância que possa estar afligindo a sua vida. Fica na paz, um beijo e foi uma grande bênção estarmos juntas nesse momento. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.